e a gente vai entender o quanto que isso representa, o tanto que esse procedimento, essas ações representam e acrescentam no potencial da autoestima feminina e também na condição moral, né, e valorização social que a gente enfrenta no nosso contexto cultural. Então, a todos que estão aí nos escutando, obrigado por permitir que a gente entre um pouquinho na sua tarde, você que está aí almoçando, viajando, trabalhando, se balançando de rede. Obrigado por permitir que a gente esteja aí lhe trazendo um pouquinho de orientação, né? Tantos que estão aqui ao vivo pelo 90,7 ou então pelo Rádios Neto, ou então aqui acompanhando pelo Instagram do psicólogo Diógenes Pereira. Sejam bem-vindos e vamos de fato agora falar sobre autoestima feminina e harmonização facial. Estamos aqui recebendo, né, grata satisfação de receber a doutora Débora Cristina, que é odontologista, é assim que chama? Odontóloga. Sou odontóloga, é isso mesmo. E especialista em harmonização facial, né? Muito bem. Então, primeiramente, muito obrigada, Diógenes, pelo convite. Obrigada a todos vocês que, como o Diógenes falou, né, estão aqui com a gente hoje para nos escutar, para a gente conversar um pouquinho. Sim, muito bem, né? E aí, fique à vontade, né? Diga um pouquinho do seu tempo de formação e por que escolher, dentro da odontologia, essa condição da harmonização facial, né? A gente tem odontologia abrangendo várias vertentes aí da condição do cuidado humano, né? Verdade. Eu me formei, né, em odontologia, sou cirurgiã dentista. Dentro da graduação, eu sempre gostei da parte estética, né, e funcional. Então, a gente já tinha na odontologia o trabalho, por exemplo, da toxina botulínica, que é o Botox. Sim. Então, nós, cirurgiões dentistas, já trabalhávamos com a toxina botulínica para pacientes, por exemplo, que tinham apertamento, aqueles pacientes que apertam os dentes, que fazem bruxismo. O tal do ranger os dentes. Exatamente. Certo. Então, a gente já trabalhava nesse aspecto. E aí, nos últimos anos, né, logo no final da minha formação, a gente conseguiu esse respaldo para trabalhar do ponto de vista estético, né? E aí, aos pouquinhos, a gente foi cada vez mais se inserindo no mercado e aí os meus olhos já brilharam para a harmonização facial. A odontologia, né? Tem a odontologia, por exemplo, da cirurgia facial, onde a gente trabalha fazendo reconstruções faciais também. Então, tem tudo a ver com a nossa área. O bucomaxilo. O bucomaxilo, por exemplo, é o cirurgião bucomaxilofacial. A gente faz reconstrução facial, reconstrução óssea facial. Então, a gente consegue trabalhar com essa área também numa vertente odontológica. E a harmonização veio basicamente para a parte estética facial, né? E aí eu fiquei apaixonada, como eu falei desde o início, né, pela área. Me encantou de verdade e assim, desde que eu saí da minha graduação, trabalho exclusivamente com harmonização facial e acredito piamente que é a minha vocação, a minha paixão. Muito bem, aqui, ó. E qual seria o conceito, né, para quem está aí nos ouvindo, seu Zé, Dona Maria que está lá no pé da serra, ouvindo, deitado na rede lá no Alpendre, que quer saber o que é harmonização facial? Qual seria o conceito para a gente compreender de forma bem clara? Tá. A harmonização facial é o conjunto de técnicas e procedimentos que vão trazer refinamento para a face. Por exemplo, harmonia para o nosso rosto. Quando a gente olha para alguma coisa harmoniosa, é gostoso de olhar, é satisfatório de olhar. Por quê? Porque a gente vê as linhas bem definidas, os contornos bem desenhados. Tudo que é belo é aquilo que atrai os olhos, que é gostoso de você ver. E a harmonização tem isso, ela vai trazer esse belo, ela vai trazer essa harmonia, esse alinhamento da face, sem perder sua identidade, obviamente, mas para que fique ainda mais harmônico, ainda mais gostoso de ver a sua imagem, tá? É comum em muitos pontos, principalmente no que envolve aí a condição de valorização pessoal, quando algo não está proporcional. Então, acredito que seria uma das formas até de ampliar um pouco mais essa explicação, seria que as pessoas entendessem que esse processo vai tornar mais proporcional cada região do seu né, conjunto facial de atribuições, digamos assim. Às vezes acontece, por exemplo, chega uma paciente jovem, 50 anos, relativamente jovem. Essa paciente chega no consultório, é uma mulher super ativa, super divertida, super animada, super pra frente. Só que a imagem dela está comunicando um envelhecimento, um derretimento da face,
um aspecto que não é quem ela é na sua energia, entende? Certo. E aí, quando a gente faz os tratamentos de harmonização, a gente consegue trazer para a imagem dela esse rejuvenescimento que condiz com quem ela realmente é. Isso. Então, isso é bem legal, é bem interessante. Naturalmente, nós, sertanejos, que residimos numa condição de temperatura muito alta, né? Muitos homens e mulheres têm o seu dia a dia muitas vezes exposto ao sol. E aí esse nosso contexto sertanejo, ele naturalmente degrada muito mais a pele de quem vive exposto, né? E aí acredito que deva ter muitas demandas que surgem para você, principalmente, né, como resultado dessa exposição, digamos assim, exagerada ao sol que a gente enfrenta. Então, o que nós sertanejos chamamos do tal do pé de galinha, do tal, né, até mesmo na condição de enfraquecimento, né, da condição da pele por conta da exposição. Exatamente, do sol, né? exatamente. Essa maior parte dessas demandas que surgem para você aqui nesse contexto, já que você não atende só em Santana, né? Você atende em outros lugares. Eu atendo em Arapiraca e em Maceió. Isso. E agora eu tô indo para São Paulo também. Ah, meu Deus. Vai ter que se dividir. Mas assim, o que acontece? Realmente, o que você falou é o fato. Sim. Aqui, não só a exposição ao sol da grande maioria das pessoas, mas o calor mesmo. Sim. Você não precisa necessariamente estar exposto ao sol para que isso favoreça o processo de envelhecimento. A incidência do calor, você está num ambiente muito quente, potencializa isso também. Então, o sol, ele é um grande fator de envelhecimento extrínseco, ou seja, do meio externo. Isso. É um grande fator de envelhecimento do meio externo. Fora o que a gente já tem do processo das nossas células, sim, que vão envelhecendo com o passar dos anos da nossa vida, a gente tem os fatores externos. Então, o tabagismo é um fator externo, a má alimentação é um fator externo, tudo que vem de fora. E o sol e o calor é um grande fator de envelhecimento. Então, realmente, aqui no consultório eu costumo receber muitos homens e mulheres que se queixam exatamente disso. Eu passei a minha vida inteira me expondo muito ao sol, sem nenhum cuidado. E com isso, a gente percebe uma imagem com muito mais rugas, sim, uma imagem com a pele muito mais flácida, com aquele aspecto de derretido, sabe? Do rosto derretido. Sim. E pacientes relativamente jovens, aí 40 anos, 30 e poucos anos, né? Chegando nos 50 anos e com um aspecto de envelhecimento muito forte, principalmente por causa do calor e do sol. Então, mas o que é legal, o que é interessante, é que essas pessoas conseguem se perceber e por não estarem satisfeitos com a sua imagem, procurar ajuda, procurar um profissional que possa ajudá-las a reverter esse quadro ou melhorar os aspectos, enfim, para que a pessoa possa se sentir de verdade bem consigo mesma e coerente com quem ela é internamente. Até por conta dessa condição, né, cultural que nós temos, a mulher é muito mais cobrada, né, pelas questões estéticas, muito embora esse avanço do acesso mesmo a essas informações, tanto que há uns 10 anos atrás eu nunca tinha visto falar sobre isso. Você já estudava, né? Naturalmente conhecia, mas eu vim conhecer, assim, de perto mesmo essas coisas, agora, recente, sei lá, 4, 5 anos que eu vi, de fato, sabe, entender o que era esses procedimentos. Então, eu acredito que em muitos momentos, para muitos homens também, né, chega a ser uma surpresa entender que funciona, né, também para os homens. Né? Com certeza. Existe muito essa resistência do homem a não buscar essas questões. Né? O homem não se incomoda com cabelo branco, com barba grande, com barriga grande, enfim, essas coisas. Verdade. Tem muito isso no contexto masculino, faz parte da essência da personalidade, mas a mulher é muito mais cobrada com relação a isso. Sim. Então acaba sendo naturalmente a maior demanda que procura hoje. Sim, é engraçado isso dos homens, porque é verdade, eles sabem que o procedimento vai trazer melhorias para eles, mas às vezes eles ficam com essa resistência, não por eles muitas vezes, mas pela questão social dos amigos. Sim. O que o meu amigo vai achar, o que os caras vão falar, eu já escutei isso. E aí muitas vezes deixam de se sentirem mesmo bem com eles mesmos, porque a ideia da harmonização não é transformar você em outra pessoa, não é isso. É apresentar a sua melhor versão, né, dentro da fase que você está do processo de envelhecimento. Então, é curioso, porque na grande maioria das vezes os homens vêm até mim com suas esposas. Sim, elas é quem geralmente faz o intermédio ali, assim. Então elas vêm e fazem um primeiro procedimento, enfim, iniciam o tratamento. Sim. E aí numa próxima consulta vêm os maridos. E aí os maridos vêm com elas. E aí no início às vezes meio, como é que eu posso dizer? Não é desconfiados a palavra, mas é
um pouquinho envergonhados, assim, Tímidos, tímidos. E aí depois já vão soltando, ficando mais tranquilos, principalmente quando vão vendo o resultado acontecendo, quando vão observando como isso interfere na vida profissional. E o resultado assim, dá pra ver Na vida, imediatamente. A maioria dos procedimentos. Imediatamente dá pra você ver resultado. Você já entra lá uma pessoa e sai de lá Um pouco rejuvenescido. Dá uma melhorada de imediato, dá pra se perceber. Já dá pra ver imediatamente alguns procedimentos. Outros a gente precisa de um períodozinho do material mesmo, da absorção do material, da distribuição dele ali no organismo, para que a gente possa ver. Mas a grande maioria dá pra gente já ver no dia mesmo um resultado. E aí, quando eles começam a ver esse respaldo na vida profissional, a segurança pessoal que isso traz, e aí como isso interfere na vida deles no geral, aí eles vão começando a ficar cada vez mais... Aí começa a falar pros amigos: ei, bicho, eu fiz isso aqui, foi muito bom, porque tu não faz? Acaba trazendo muito mais pessoas, claro, quando a pessoa sai satisfeita desse tipo de situação. Sim. E eu acredito que seja muito nítido também a condição de, né, até de postura física que a pessoa tem quando está se sentindo melhor. Sim, com a condição de autoestima, ele representa diretamente posicionamento. E aí, acredito que você deva ter em algum momento aí, eu nunca olhei assim detalhadamente, mas é possível que, se a gente entrar lá na sua rede social, deve ter muitas pessoas que chegam com uma cara, um ânimo diferente. E quando saem totalmente, uma postura mais alinhada, mais animada, mais eu... Né? Sim, teve um caso bem curioso, até engraçado também. Uma paciente chegou pra mim e falou: doutora, olha só, eu sou super delicada, super carinhosa, super amorosa, só que a minha cara parece de brava. Parece que eu tô toda hora brava, sendo que eu não tô brava. Aí eu falei: meu amor, eu super te entendo, não se preocupa. Aí quando a gente vai olhar com o olhar clínico, o que estava atribuindo isso? Ela tinha uma ruguinha que ficava na região do bravo bem marcada. Ela tinha pouco queixo, o que deixava o rosto com um aspecto mais quadrado. E isso para mulher parece que é uma mulher mais séria, sabe? E então, veja, alguns pontinhos da face que estavam trazendo essa comunicação. Ela em silêncio parecia que ela estava brava. Mau humor. Só que na verdade não era somente por causa de algumas estruturas da face. Sim. E eu falei: não se preocupe, vamos resolver isso agora. Me dê 15 minutinhos que a gente vai resolver isso. E aí a gente fez umas manobras lá, uns tratamentos na face dela, fizemos alguns pontinhos de preenchimento. E eu consegui alongar o rosto dela, trazer um pouco mais de doçura para a comunicação da face. E aí, na hora, a gente já vê a pessoa se olhando e se identificando. Muda visualmente. E aí, em contrapartida, as pessoas... Porque a nossa comunicação, ela é verbal, como a gente sabe, que é essa aqui que a gente está fazendo. Sim. Que é usando as palavras e falando em voz alta. Mas tem a linguagem não verbal, que é aquela que a gente faz com gesticulações, com a nossa imagem, com a forma como o mundo olha pra gente e nos vê. Então, essa comunicação não verbal agora já estava comunicando o que ela é verdadeiramente doce, né, romântica, feminina. Isso. E a harmonização traz isso. E esse ponto da autoestima, quando ele traz, né, como ferramenta a harmonização facial, eu percebo, doutora Débora, que a gente consegue dar mais evidência, né, cada pessoa no seu universo, né? Imagine, a gente acaba visualizando algumas mulheres, que você trouxe esse exemplo, que tem uma fisionomia um pouco mais masculina. Sim. Né, no formato de rosto. Então, essa feminilidade, ela consegue ficar muito mais evidente com esses tipos de procedimentos de aplicação de preenchimento, como a senhora usou aí o termo. Porque aí vai trazer exatamente, vai transmitir na sua fisionomia exatamente o que aquela pessoa é e não trazer aí equívocos e interpretações erradas do seu contexto, tanto de sensações como também de atitudes que aconteçam na sua rotina. Sim. Quando a gente vai estudar harmonização, a gente, lá na especialização, tem vários módulos, né? São várias matérias, digamos assim. Uma das matérias é visagismo. O visagismo é a gente conseguir alinhar o visual a o que aquela pessoa deseja transparecer para o mundo. Então, por exemplo, eu tenho uma mulher que ela é líder de uma grande empresa e ela precisa passar uma imagem de mais poder, de mais seriedade. Então, existem alguns procedimentos, existem um desenho facial que eu vou fazer nessa paciente para que ela também, mesmo calada,
Só o Segurança. rosto comunique isso, essa segurança, essa coisa de uma mulher mais firme. Decisivo. Exatamente. Ao mesmo tempo, aquela outra mulher que quer trazer essa imagem de mais doçura, de mais feminilidade, a gente também tem técnicas para trazer isso para a imagem dela. Então é algo muito particular de cada um, mas que o bom é saber que a gente consegue refinar, que a gente consegue rejuvenescer, que a gente consegue alinhar essa imagem num procedimento relativamente simples, feito em consultório, né? Mas que tudo tem que estar muito bem alinhado com o nosso paciente, o mental, a imagem, tem que estar tudo muito bem alinhado para a gente entregar um resultado aí de excelência para o paciente. Sem dúvida, até porque são procedimentos que depois não tem, ou tem como refazer? Tem como sim. refazer, se de repente eu fizesse algo que depois poderia tirar? Pode sim. Pode tirar, tá? A gente tem um antídoto, né? Tem como reverter, no caso. Exatamente. Assim. Mas graças a Deus, em todos esses anos da minha vida, Nunca precisou. eu nunca precisei reverter, não. Por isso que o alinhamento com o profissional é muito importante. Eu falo de uma maneira leve sobre a harmonização facial, mas infelizmente a gente tem visto também um mercado com algumas coisas que não condizem com o que de fato é a intenção da harmonização facial, que é trazer a harmonia. Sim. Então, às vezes, a gente vê uma desarmonia. Então, por isso que você tem que procurar sempre um profissional muito capacitado, um profissional que que ele tenha princípios e valores semelhantes aos seus, assim. Tem que ter muito cuidado, não dá para fazer de qualquer jeito, com qualquer pessoa, porque é algo que vai mexer com a sua imagem, com o seu rosto, né? Com o seu cartão postal. Sem dúvida. Um ponto importante todo, Débora, que quando a senhora traz essa questão de tem que ter cuidado com quem faz e o que faz, e aí não é só nessa questão facial, né? A gente vê casos de pessoas que fazem procedimentos em outras regiões do corpo e que depois a gente vai ver que realmente não é uma pessoa capacitada e não deveria ter sido feito daquele formato. Então isso gera naturalmente um prejuízo muito grande. Então aquela pessoa que buscava uma melhoria acaba tendo um prejuízo ou um adoecimento ou até infelizmente, como a gente já viu em algumas páginas jornalísticas, a pessoa até chegou a morrer, né? Por conta de erros, por conta desse exagero, né, do que tentou ser feito ali por uma condição que talvez nem fosse recomendada. Então é um dos pontos importantíssimos que a gente sempre frisa aqui. Quando tiver que buscar alguém, que busque alguém que seja realmente, né, capacitado, que conheça o que está fazendo, que lhe acompanhe, que dê todo um suporte. Isso não é algo assim de se fazer de qualquer jeito. Modo. Não, por favor, não. Tem que ter muito cuidado com isso. Eu, por exemplo, sou uma profissional que todos os meus pacientes, eles sabem que eu busco estar sempre com eles. Então, se fez o procedimento hoje, na primeira semana, todos os dias eu vou mandar mensagem, eu vou perguntar como você está se sentindo, se existe alguma condição, algum processo, por exemplo, de roxinho, de dor, de incômodo. Ai, Débora, por quê? Aí eu até brinco com eles, não acho que eu sou obcecada por você, não. Eu só tô mandando essa mensagem porque se você me traz uma informação nesses primeiros dias, eu já vou saber a que se refere, trago você de volta e já cuido de você. Então, exatamente, esses cuidados as primeiras semanas são importantíssimos para que a gente garanta para os nossos pacientes uma segurança no pós-procedimento. Então, a gente tem o pré-procedimento, que precisa de cuidados específicos, durante o trans-procedimento e o pós-procedimento. Tudo isso em associação, o tempo inteiro em comunicação com os pacientes. Então, o paciente, enquanto cliente, enquanto paciente, precisa também me responder, me dar respaldo, e eu, enquanto profissional, preciso buscá-lo, acompanhá-lo, tá? A gente sabe que não é a nossa meta, mas pode ser que em algum momento aconteça algum tipo de sensibilidade, de rejeição. Sim, claro. Que precise de alguma forma de acompanhamento um pouco mais, né, próximo para facilitar que não tenham contratempos. Sim. E que venha gerar prejuízo para o cliente, claro, né? O grande problema das intercorrências, Diógenes, é não tratar. É você simplesmente não falar para o profissional ou o profissional não acompanhar esse paciente. Então, tudo que é intercorrência, se você descobre ou se você observa muito no início, é, assim, 99% passível de um tratamento simples e eficaz. Claro, porque são procedimentos que na maioria das vezes nem são injetados, né? Sim, são injetáveis. Algum tipo de material, sei lá, não sei exatamente como é que funciona. Na boca, no queixo, enfim, em várias regiões. Então é comum que em algum momento tenha um pouco de inchaço, é comum que tenha algum tipo de marca, mas que
dentro de um tempo normal, vai sumir. Exatamente. Por isso que precisa acompanhar. O paciente tem que seguir rigorosamente o pós. Isso é muito importante. Mas, assim, é mínimo essa possibilidade. E quando o profissional é um profissional capacitado, é um profissional que respeita, né, o seu paciente ali, vice-versa, um paciente que respeita também a ele mesmo e ao profissional, sim, é uma relação que vai dar certo, sabe? Vai dar certo. Então, os benefícios deles são infinitamente superiores. Isso, muito bem, é importantíssimo. E já chegou alguém dizendo assim, eu quero o queixo daquela pessoa. Acontece? Tem como mudar um queixo daquela pessoa em mim? Já chegou com foto de atriz, né? Eu quero um queixo igual dessa mulher aqui. Eu quero ficar igual a Paola Oliveira. Eu disse, meu amor, olha só. Vamos ser sinceros, vamos conversar aqui. Primeiro a gente precisa pensar, vamos lá, que não dá pra eu transformar você em outra pessoa. Eu quero que você seja a sua melhor versão, mas não quero transformar você em outra pessoa. Imagina, vai ter que refazer os documentos tudinho. Mas assim, a gente tem que trazer essa consciência, né? É o meu trabalho como profissional. Além de tudo, eu sou profissional de saúde. Acima de tudo, eu sou profissional de saúde. Então, é trazer essa consciência para o paciente que ele não precisa ser outra pessoa, né? A gente só precisa alinhar alguns pontos da própria face ali daquele paciente, deixar ele mais harmônico, mais satisfeito, mas com quem ele é, né? Não adianta prometer que vai ficar a Camila Pitanga. Não. Pelo amor de Deus. Deus. Vocês que estão aí escutando, você pode realmente ter melhorias na sua condição facial, mas não vai querer chegar aqui e se transformar no Diógenes, não, que não vai se transformar. Mas isso é comum e, naturalmente, algumas pessoas até têm a falsa ideia de que o procedimento, né, vai mudar toda a condição da pessoa. Não. E o que está sendo colocado aqui de forma bem enfática vai melhorar e dar mais evidência no que você já tem. Sei lá, na condição de sobrancelha, que às vezes você tem uma posição de sobrancelha e pode ficar um pouco diferente. Mas você não vai deixar de ser quem você é, não. Não, a intenção não é essa. A intenção é melhorar mesmo, é trazer uma melhora. Porque, por exemplo, vamos lá, vou dar exemplos reais, de fato. Imagine que você tá com o seu rosto derretendo. Você sente como se a pele estivesse de verdade caindo. No cantinho assim da lateral do rosto, você vê uma bolinha, um peso, tá? A boca ficando para baixo. Sabe aquelas... Acontece muito com as senhorinhas. Que você olha pra senhorinha e parece que ela tá triste, com a boquinha pra baixo, mas ela não tá triste. É somente a pele que tá derretendo, né? Então, por exemplo, esse aspecto, o que eu vou fazer? A gente vai reposicionar esse tecido. Então, a gente vai trazer ele para o lugar de origem, para o lugar onde era para ele estar. Sim. Então, você vai continuar sendo você, só que eu tô tratando a sua queixa, a sua dor. Às vezes a pessoa chega, ai Débora, parece que eu tenho uma papada muito grande. Meu Deus, é uma papada aqui, uma gordura embaixo da mandíbula. Quando eu vou olhar esse paciente, ele não tem papada. O que ele tem é que ele não tem queixo. Né? Não, falta queixo. Falta queixo. O queixinho tá tão para trás, que você não vê uma divisão entre a face e o pescoço, essa região. Isso. Então, a gente precisa fazer essa divisão. Então, eu boto um pouquinho de queixinho, marco um pouco mais a linha de mandíbula. E quando a gente olha, esse paciente já não tem mais incômodo com a papada, que não era papada na verdade. Então, é sobre isso, é a gente devolver, refinar estruturas que a gente precisa refinar e suavizar algum ponto da sua face ali que não tá legal. Por exemplo, olheira. Às vezes a pessoa tem olheira muito profunda. A olheira está atribuída ao cansaço, né, da pessoa não dormir bem, mas também está atribuída à carga genética. Sim. Às vezes o paciente, toda a família dele tem uma olheira que é super roxinha, que é super pigmentada, que é super profunda. Então, às vezes o paciente jovem, assim, 20 anos, e a pessoa já tem uma olheira bem marcada. Então, a gente vai com o preenchedor, suaviza essa profundidade. Então, são alguns pontos ali da face que a gente vai trazendo melhorias para deixar o rosto mais harmônico, mais descansado, mais rejuvenescido. Essa é a principal função. Muito bem. Se tivesse aí o top 3, quais seriam os 3 pontos mais procurados? Boca, o que mais? Sobrancelha? Quais são os pontos que geralmente as pessoas mais querem dar uma ajustada, digamos assim? No consultório, eu trabalho muito com o full face. O que é o full face? Como o próprio nome já diz em inglês, né? Rosto completo. Então, o paciente chega, eu faço uma análise completa da face. Então, ele vai dizer pra mim, Débora, o que mais incomoda hoje são as rugas e o derretimento facial.
Contudo, entretanto, eu vou olhar para ele com a visão profissional, vou fazer um raio-x mesmo na face daquele paciente e vou ver. Olha só, você tá se queixando de rosto cansado, mas existem 5 pontos na sua face, por exemplo, que estão lhe dando esse aspecto de cansaço. Não é só em um lugar. Não. Então, o que eu mais trabalho hoje no consultório é o full face, que são pontos estratégicos do nosso rosto que a gente vai melhorar individualmente. Então, gente, não adianta eu falar pra vocês, os 5 pontos são maçã do rosto, queixo e malar. Não tem. Porque cada pessoa vai ter pontos da sua própria face. Entendi. Então, hoje, o que eu mais trabalho no consultório é o full face mesmo. Que é uma análise geral e dentro dessa análise o que for necessário você pontua. Trabalha tudo. E aí cabe a melhoria, né, geral. Não adianta fazer igual o comercial do meme, ficar com a boca grande e os olhos pendurados. Exatamente. Muito bem. Não acredito nessa abordagem que eu vejo hoje do mercado. Um lábio, um botox, o paciente que vai dizer o que ele quer, você vai me dizer o que te incomoda. E eu vou te dizer o que a gente precisa fazer para que você olhe no espelho e aquilo não te incomode mais. Até porque toda a condição da harmonia do nosso rosto, ele tem vários pontos que você precisa mexer e articular para realmente ficar proporcional. Se fizer só em um lugar, não vai ter o resultado que a pessoa quer. Você vai ser a mesma pessoa com o rosto derretido, só com a boca bonita. Pois bem, então, fundamental, né? E enquanto profissional da área, a senhora já fez na senhora mesmo? Ah, meu Deus! Muitas, várias vezes. Tudo. Toda essa cara toda que você tá vendo aqui... Já foi melhorado em algum momento aí? Eu já fiz preenchimento no malar, meu nariz é feito. Já fiz preenchimento na olheira, fios na olheira, botox na face e no pescoço, preenchimento no queixo, preenchimento na mandíbula, preenchimento no lábio. Tenho peeling na face, bioestimulador de colágeno. Deixa eu ver. Posso ter esquecido alguma coisa. Posso ter esquecido alguma coisa, tá? Pois é, então, além de ser a especialista que cuida, ela também vai ser a modelo que vai dizer, olha, dá pra ficar mais ou menos assim. Exatamente. Não, e quem quiser ver como é que tá o meu rosto, super natural, vai no Instagram do Diógenes, que a gente tá ao vivo lá agora, e já vai aproveitar e dar uma olhadinha no meu rosto. Olha lá como é que tá tudo. Super natural, não tem nada outro detalhe importante, né? Desculpa lhe cortar. Mas eu tô fazendo live sem filtro, tá? A gente não põe filtro não, aqui a gente tá fazendo exatamente o que a gente tá... Exatamente quem somos, isso mesmo, ó. Então, quem tá entrando agora, no Instagram do Diógenes, pode perceber. O que eu fiz? Eu mantive a minha identidade, tanto que se você me ver uma foto minha criança, ou ver uma foto minha de alguns anos atrás, você vai reconhecer que sou eu, entendeu? Contudo, você vai ver, obviamente, que eu tô mais bonita. É isso que a harmonização traz. Lembra que eu falei lá no início? O cabelo não era também da infância, você deixou ele um pouco mais... O meu cabelo eu pinto desde que eu tinha 15 anos, há muitos anos. Mas, assim, a naturalidade ela é muito importante. Então, é trazer a beleza. O que é a beleza? É aquilo que é agradável aos olhos. Então, tudo que são as linhas, os contornos, enfim, a gente vai refinando dentro da sua própria identidade e vai deixando você realmente mais bonito. Então, mas com muita naturalidade. Então, o que a gente percebe? O olhar mais arqueado, o olhar mais aberto. Aqui, a maçãzinha do meu rosto é bem desenhada. Essa maçã do rosto, ela traz rejuvenescimento. Você que está aí na fase dos 60, 50 e poucos anos, você lembra aquela maçã do seu rosto quando você tinha 20 anos, que era bem desenhada, bem contornada? Então, isso traz rejuvenescimento. Então, eu tenho a maçãzinha do meu rosto bem desenhada. Lábio com volume, refere-se a rejuvenescimento. Claro que com volume na medida certa, mas com volume, todo o lábio no processo de envelhecimento ele vai entrando, vai ficando para dentro. Então, quando a gente preenche esse lábio, a gente traz rejuvenescimento também. Então, você vê, eu não tinha nada de queixo. Então, eu preenchi o meu queixinho para trazer alongamento para a face, para deixar a face mais alongada, para deixar o rosto com um aspecto mais romântico. Eu gosto disso, dessa doçura, de trazer essa doçura na minha imagem, essa coisa mais romântica. Então, tudo isso eu fiz na face, mas de uma maneira bem natural. Muito bem. Então, esse procedimento acontece em etapas. De repente, se alguém lhe procura hoje, aí você avalia e o que é possível fazer de imediato já faz. Quando não, tem outras etapas, como é que funciona? Exatamente. O full face, por exemplo, todos esses pontos que eu falei agora do meu rosto, eu fiz num dia. No mesmo dia. Só que a harmonização facial, ela é para sempre.
porque você está envelhecendo para sempre. Sim. Então você tem que estar fazendo as manutenções o tempo inteiro. Então, por exemplo, ó, a primeira vez que eu fiz os preenchimentos foi lá em 2020. Certo. Aí fiz o meu full face, né? Aí depois eu trabalhei só o nariz, no outro dia, no outro momento. Certo. Aí alguns mesezinhos depois eu fiz o refinamento, porque esse produto ele vai sendo degradado pelo organismo. Então a gente precisa estar sempre mantendo ele lá. Certo. Tá? E aí fui fazendo sempre as manutenções. Então agora, por exemplo, tem 15 dias atrás, eu fiz mais uma manutenção do full face. Então fiz o rosto inteiro. Novamente. Então o Botox a cada 6, 4, 3 meses a gente tá fazendo Botox, dependendo da força muscular de cada pessoa. Então, Débora, eu quero iniciar aos poucos. Posso iniciar fazendo só um pontinho específico hoje? Pode, não tem problema. Mas caso você queira ter uma entrega de um resultado ainda mais significativo, eu sugiro que você trabalhe o conjunto. Muito bem. E aí todas essas condições de postura, de autoestima, de realizações e até mesmo de readaptações no funcionamento de comportamentos, né, de relacionamentos, isso muda muito. Né? Muito. A autoestima ela é a base do sucesso, da saúde e tantas coisas. Dentro do contexto emocional, quando a pessoa está com a autoestima degradada, abalada, comprometida, ela não tem ânimo, ela não tem empolgação, ela não sente prazer de se relacionar, nem de sair, nem de trabalhar, como diz o sertanejo, é como se fosse empurrando com a barriga. Né? Então essa condição da autoestima, ela influencia diretamente na condição de sucesso da pessoa, nas realizações, na qualidade de vida, não há dúvidas. Com certeza, absoluta. E a harmonização é, de verdade, assim, uma grande ferramenta para nos ajudar na alta performance. Eu acredito que é uma soma de coisas, né? Por exemplo, a imagem pessoal bem alinhada vai favorecer com que a sua comunicação seja mais assertiva dentro do âmbito profissional, do âmbito do relacionamento com as outras pessoas. Quando você tá com a sua mente, com cuidado mental ali muito bem alinhado, isso vai favorecer com que você tire os ruídos mesmo. Você pode dizer melhor do que ninguém. Você tira esses ruídos, coisas que estão atrapalhando de você chegar nos seus objetivos, porque você está com a mente limpa, muito mais alinhada. E a imagem pessoal, o que a gente reflete ali para o mundo no espelho, também nos traz essa segurança para que a gente possa, por exemplo, no nosso trabalho, fazer uma reunião com ainda mais segurança, apresentar um projeto, fechar uma venda, até ir para a rede social, se posicionar e falar sobre o que eu faço. Tudo isso, a minha imagem pessoal bem alinhada me traz muito mais segurança. Né? Então, a harmonização está muito ligada a isso da alta performance também. Eu tenho muitos pacientes que me procuram exatamente para alinhar essa imagem, não só para a sua vida pessoal, social, amorosa, não, mas também para a imagem pessoal, assim, sabe? Sem dúvidas. Ou profissional. Essa condição, né, genética que nós trazemos, quando ela realmente está desalinhada com o que nós, né, temos potencial, é como que isso afeta negativamente todo o nosso posicionamento. São tantos os aspectos que a gente precisa ter consciência, até porque muitas pessoas acabam se comparando com os outros, mas não têm a mesma oportunidade, ou pelo menos não têm a iniciativa de buscar aquilo que realmente o faria se sentir melhor. Então, é comum que dentro da condição humana existe muita questão da comparação, né? E, naturalmente, esse seu modo de trabalho vai fazer com que cada um realmente entenda o que é que precisa, de fato, o que é que vai estar sendo melhorado na sua condição, né, pessoal. Não adianta querer algo, chegar aqui pedindo algo a você e você dizer, olha, não me sugiro muito isso não. Acho que não vai ficar muito legal. E eu digo, tá? Eu digo mesmo, assim, às vezes a pessoa vem com expectativa lá em cima. Não, porque eu quero botar o lábio, preencher o lábio. Mas quando eu vou olhar as proporções faciais, a pessoa já tem lábio, mas não tem nada de queixo. Veja, se eu colocar um lábio nessa pessoa que não tem nada de queixo, vai ficar ainda mais desproporcional. Isso. Então eu preciso primeiro trazer a proporção facial e depois fazer aquele lábio que ela tanto deseja. Então é importante também esse olhar, né? Além de tudo, eu sou uma profissional assim, sabe, Diógenes, que eu gosto de entender. Eu estudo muito também mente, eu adoro
ler e entender um pouquinho mais sobre a mente humana. Uhum. Então, no meu questionário lá para os meus pacientes, eu faço alguns questionamentos relacionados a isso. Condição emocional. A condição emocional daquele paciente, para eu poder também entender um pouco mais sobre quem ele é, para que seja refletido no meu trabalho, na imagem daquela pessoa, quem ela realmente é. O que ela, além do que ela deseja passar para o mundo, quem ela é verdadeiramente. Sim. Isso é muito importante. Por que ela está fazendo a harmonização? Qual o momento da vida que ela se encontra? O que aquilo representa na vida dela naquele momento? Ah, representa uma nova fase na minha vida. Eu tenho algumas pacientes que chegam para mim e falam: a minha vida inteira eu me dediquei à minha família, ao meu marido e aos meus filhos. E eu nunca pude cuidar de mim. E agora eu quero me sentir mais bonita, eu quero começar a cuidar de mim. Então a harmonização naquele momento representa para ela uma nova vida. Sim. Uma fase assim diferente da vida, uma fase em que ela vai se cuidar mais dela mesma, que ela vai enxergar o mundo de outra forma, as oportunidades. E isso de verdade acontece. Sim, existem as etapas, né? Os ciclos da vida que trazem consigo as cobranças e naturalmente os obstáculos que você precisa ir vencendo, e muitas vezes alguém vai trazer isso, né, essa necessidade do momento de uma mudança, de um ajuste facial por conta de sei lá, um relacionamento que termina, um trabalho que eu vou mudar, enfim, uma faculdade que eu estou começando. Muitas vezes vem algum tipo desses elementos ali agregados como um dos elementos que me impulsionam para buscar isso. Mas olha como é impressionante. Alguma circunstância que me levou a olhar para mim. Sim. Sair daquele ponto de mesmice, de conforto, ou então de viver no piloto automático. Zona de segurança, é para que eu tenha que me superar, evoluir, enfim, buscar constâncias, coisas novas. Então, é fundamental a gente trazer esses elementos que envolvem a saúde emocional e a nossa autoestima. Primeiro, você não precisa estar se comparando, né? Avalie você com o que você tem, né? Consiga realmente valorizar, consiga usar as suas ferramentas. O que você já possui só precisa ser melhorado, e não inventado, digamos assim. Não. Né? Isso vai naturalmente melhorar a sua autoconfiança, seu senso de tranquilidade, de harmonia. Não adianta ficar desesperado. Tenha calma que tudo se encaixa dentro do que for adequado para a sua condição. Né? A condição física vai ser aí um elemento que facilita e que lhe ajuda a ir vencendo as suas demandas diárias para que você consiga de fato vencer aquelas barreiras que você tanto quer. Então, doutora Débora, muito obrigado, tá? Finalize aí do jeito que a senhora quiser. Deixe suas redes sociais, seus telefones, para a gente poder depois entrar em contato, quem tiver interesse, e dizer onde é o seu local de atendimento aqui em Santana, para que a gente possa finalizar os nossos momentos de hoje. Perfeito, obrigada pelo convite, eu adorei. Foi tão bom, passou tão rápido. Eu amo falar sobre harmonização e associar a harmonização com a saúde mental faz todo sentido, não tem como a gente dissociar esses dois temas. E a harmonização facial tem que tirar, a gente precisa tirar essa imagem de que a harmonização facial é uma coisa que vai criar uma desarmonia, que vai tirar a sua identidade. Pelo contrário, é para potencializar ainda mais, para trazer rejuvenescimento, embelezamento, mais trazer a sua identidade de verdade para a sua imagem. Essa é a verdadeira intenção. Meu Instagram, né, @dra. Débora com H no fim, Cristina, @doutora.débora com H no fim, Cristina. Essa é a minha rede social lá no Instagram, vocês podem dar uma olhada, lá tem vários casos, eu sempre estou fazendo alguns vídeos para explicar um pouquinho mais sobre a harmonização e sobre os benefícios de fazer a harmonização facial. Eu atendo aqui em Santana, em Maceió e em Arapiraca. E estou com os atendimentos mensais também em São Paulo. Aqui em Santana, eu atendo no bairro Monumento, tá? E eu vou deixar o telefone para contato. Vocês vão falar com a minha secretária, que é a Thay, que é maravilhosa, que cuida de vocês como ninguém. O DDD é 11 para o agendamento, tá? 11 9 na frente, 3200 7525. Vou repetir. DDD é 11 9 na frente, né? 3200 7525. É a Tayane que vai conversar com vocês. Tá bom? Muito obrigada por hoje, pessoal. Espero vocês lá no Instagram pra gente conversar e pra vocês verem o meu rostinho cheio de preenchedor. E é isso, Diógenes. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, doutora Débora. Eu fico muito satisfeito na sua presença, né? Todo o esforço do doutor Débora saiu correndo de Maceió hoje de manhã, não ia chegar aqui a tempo de estar aqui conosco ao vivo.
e transmitir esse conteúdo maravilhoso e informações e orientações e dicas para a gente poder melhorar aí a autoimagem e também o posicionamento de autoestima feminina. Então, a todos que nos acompanharam aqui ao vivo pelo 90,7 ou aqui no Instagram, tá? Muito obrigado. Tenham uma excelente tarde. Eu vou compartilhar aqui a live daqui a pouco, vou compartilhar com ela, então vai ficar ao vivo, tanto no meu quanto no dela. Você pode clicar lá na live, vai aparecer a página dela também, certo? Então, aqui na Sonoplastia nós temos o Leonardo Dionísio, a direção da Flávia Gouveia, o comando da liderança é Givaldo Caribão e Caribão Júnior, Rádio Menina FM, a Rádio do Sagrado Coração de Jesus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Foi ótimo. É que a gente vai conversando, não vai nem vendo o tempo passar.